Fala turma, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o tema relativo das diferenças de perfil de suitability. Então, quando você abre a conta na XP, ou até numa corretora, você tem que fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas são necessárias para a gente descobrir o seu perfil. Se você é mais conservador, intermediário ou agressivo. E eu vou falar, e eu vou escrever alguns pontos, tá, turma? Para você que está visualizando o vídeo, a diferença desses 3 pontos. E antes da gente começar, eu vou contar a história da feijoada, tá? Quando você vai construir ou preparar uma feijoada, cada alimento ele é necessário para que no final você consiga fazer aquela boa refeição. Então no mercado é igual, tá? Mas como que eu sei que aquela pessoa ela é alérgica a laticínio? Como que eu sei que aquela pessoa às vezes é alérgica a um certo tempero? Eu preciso conhecer mais do perfil dela. Então você vai se deparar com algumas perguntas que ou você vai ser, eu vou colocar aqui em 3 categorias, tá? Ou um pouco mais conservador, tá? Ou você vai ser um pouco mais conservador, ou você será uma pessoa mediana. Bruno, o que é a mediana? É a pessoa que ela quer sim uma carteira mais conservadora, mas ela, sabe naquela do churrasco, eu falo que é aquela pessoa que gosta de uma pitadinha de pimenta, não muito forte, tá? E a gente tem a terceira pessoa, que é o agressivo. O que significa esse agressivo na carteira? Bruno, significa que eu vou perder dinheiro e por eu ser agressivo eu vou brincar com o meu patrimônio porque tem muito dessa oscilação? Turma, eu entendo, tá? No patrimônio e principalmente no planejamento, ninguém quer ficar negativo. Só que o mercado, ele passa por estresses, tá? Quais são esses estresses? Curva de mercado. Então, quando tem um governo que gasta mais do que a meta. Segundo, tá? Quando você tem mais commodities saindo do que entrando. Então, essas oscilações de mercado, para quem é conservador, por curto prazo, às vezes não é tão atrativo. Qual que é a diferença gráfica disso, tá, turma? Quando eu pego o número 1, que é falando mais, eu vou ter que utilizar a vermelha, tá? Quando eu pego mais um público, número 1, geralmente ele vai ter o CDI como referência, e a carteira, por muitas vezes, por ele ser conservador, não significa estar acima do CDI. Mas a gente vai trabalhar com uma métrica onde a sua carteira ela vai oscilar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo do indicador de CDI. Isso daqui é um perfil mais conservador. Então, aquela pessoa de renda fixa, aquela pessoa que busca talvez uma alavancagem, utilizando sim a estrutura de consórcio, mas buscando uma continuidade. Então, sem muitas oscilações no patrimônio. Quando eu vou com uma pessoa mais mediana e eu coloco o CDI como referência, é uma pessoa que aguenta um pouco mais de oscilações. Isso significa que nem todas as vezes eu vou ter um patrimônio acima do CDI. Então lembra que o mercado ele tem aqueles estresses, onde tem gastos do governo, onde influencia toda a parte do agro. Então tem muitas variáveis, tá? E quando eu busco fundo de investimento, eu busco LCI, LCA, CDB, eu também entro no mundo tributário, tá? Não vou falar disso nesse vídeo hoje. Quando eu pego essa pessoa mais mediana, eu estou planejando mais para o médio e longo. Médio e longo prazo, obviamente, eu não quero meu patrimônio abaixo do CDI, só que eu tenho essas oscilações que, por eventual, às vezes vai entregar de 6 a 7% a mais do que daquela pessoa mais conservadora, tá? Aí eu tenho aquelas pessoas agressivas. Os agressivos, turma, quando eu falo na métrica, que é até o terceiro público, quando eu coloco a métrica do CDI, por muitas vezes você passa por anos de oscilações. Então você pode começar no mercado passando anos com bons ativos. Quando eu falo bons ativos, são ativos que você sempre vai depender como energia, gás, óleo, minério, parte do milho, agro, são commodities, tá? Você sempre vai utilizar, você nunca vai deixar de não utilizar tudo que tenha plástico, por exemplo. Fala, Bruno, mas o que envolve o petróleo? Poxa, o seu celular, você tem ali, querendo ou não, a commodity, né, do petróleo.
Então, por muitas vezes esses ativos, eles estão passando por oscilação de mercado. Então, vão ter sim épocas que esses ativos vão estar abaixo do CDI. É nesse momento que a gente continua o planejamento, aportando, vendo se esses ativos estão com um bom PL, um ROI, principalmente se eles estão dando dividendos a longo prazo. Entendendo mais sobre isso, eu consigo continuar aportando, independente da situação, e com o decorrer do tempo, paciência e planejamento, obviamente, tá, turma? Assim como eu já acompanhei carteiras que com mesmos ativos entregaram abaixo do CDI, com a disciplina do aporte e consistência, essa carteira acaba entregando uma performance muito maior no longo prazo. Então, isso é para você que está vendo o vídeo. Investir não é sobre estar abaixo, acima, oscilando do CDI, mas quanto mais a sua carteira está pulverizada, quanto mais estratégias você tem, você consegue sim, ao decorrer do tempo, ter uma carteira muito mais saudável, distribuída, alinhada com o seu perfil de vida. Então, turma, o CDI, lembra que ele é uma métrica, está alinhado com o seu perfil de investimento, fala muito também sobre o seu conhecimento sobre o mercado. É algo que você sim tem que se pressionar para entender mais os indicadores, mas no longo prazo, turma, ninguém ganha do longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, senta o dedo no like ali, inscreva, comenta e obviamente vamos ter mais vídeos falando sobre o seu perfil de investidor.